Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico dessa tarde, abrindo as nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 10. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 19. Segundo Samuel 10, de 1 a 19, a palavra do Senhor nos diz assim: Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: Pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se... Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos ciros de Bet-Reob e dos ciros de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os ciros. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os ciros forem mais fortes do que eu, e tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei a teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os ciros, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que tinham sido desbaratados diante de Israel, tomaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os ciros que estavam no outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os ciros se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os ciros fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os ciros homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os ciros de ainda socorrer aos filhos de Amon. Meus irmãos,
O texto da palavra do Senhor nos convida à reflexão sobre os conselhos que nós recebemos, não é? E o uso que fazemos deles. Tem um ditado que todos nós conhecemos que diz, não é, que se conselho fosse bom, não seria dado. E aqui nós vemos, por ocasião da morte do rei dos Amonitas, o seu filho assume o trono. Davi então resolve fazer um acordo de paz, né? Enviar ali embaixadores para oferecer consolo ao filho que agora reina, né? Oferecer a ele consolo pela morte do seu pai. Mas esse filho é orientado pelos seus mais próximos a não aceitar, né? Ele é aconselhado: olha, não aceite, né? A intenção de Davi, na verdade, não é te consolar, né? Davi tem má intenção enviando aqui esses embaixadores, né? Então o texto da palavra do Senhor vai nos mostrar, né, que entre os pontos nós vamos ver aqui no versículo 3, né? Entre eles, que entre o que se pode destacar, eles interpretaram mal os sentimentos de Davi. Davi tinha boa intenção, mas a interpretação deles não foi perfeita, né? Eles também ofenderam os mensageiros. Diz o texto aqui da palavra do Senhor que eles fizeram, né? Versículo 4 diz: tomou então Hanum, os servos de Davi, lhes rapou a metade da barba e lhe cortou a metade das vestes até as nádegas e os despediu. A barba, para um homem naquele tempo, era um símbolo de dignidade, né? Raspar a barba de um homem era humilhação, né? Ou fazer daquele homem um homem digno. E raspar a metade da barba era uma humilhação. Então, assim, a barba era dignidade. Um homem de barba raspada era um homem indigno. E se raspavam, como ele fez, a metade da barba, era um gesto de humilhação. Também o texto da palavra diz que eles, versículo 4, né, lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despiu. Ou seja, deixou exposta a nudez. Isso também é um gesto de humilhação contra aquele povo, né? E o que mais que eles fizeram de errado? Eles gastaram muito dinheiro com aquela guerra e acabaram perdendo a guerra, né? Agora, o que está na raiz de tudo isso aí? O comportamento do próprio rei Hanun, que se deixou levar pelos maus conselhos daqueles seus conselheiros, daqueles seus amigos. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz: ouvi tudo e retém o que é bom. Nós devemos ouvir tudo, estarmos prontos para ouvir tudo o que vierem nos dizer. Mas de tudo que nós ouvimos, apenas o que é bom deve ficar retido no coração. Os maus conselhos, as palavras ruins, elas devem ser lançadas fora. E nós temos que ter a grandeza sempre, a capacidade de saber decifrar o que é de Deus e o que não é. Porque muitas vezes o conselho que vem a nós, ele não é de Deus. Muitas vezes a orientação que vem a nós, ela não é de Deus. Ainda que se fale em nome de Deus, mas aquilo que se fala nem sempre é a palavra de Deus. Então é preciso ter certeza do que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, quando consultado a respeito de uma determinada matéria, ele diz: olha, sobre isso eu não tenho palavra do Senhor, eu vou dar para vocês a minha opinião. Lá na frente, nós vamos ver depois, na análise dos textos, quando no final do reinado de Salomão,
Isso muito lá depois, né? No final do reinado de Salomão, quando o filho de Salomão assume o trono, Roboão, ele vai se aconselhar com os anciãos, e os anciãos vão dizer para ele: olha, procure ser um rei melhor do que o seu pai foi muito duro. E ele não ouve aquele conselho, ele vai ouvir o conselho dos jovens. Os jovens vão dizer para ele: olha, seu pai foi muito brando, seu pai foi muito manso, você tem que ser mais duro ainda do que o seu pai. E ele resolveu atender ao conselho dos jovens. E tendo ouvido o conselho dos jovens, o que é que aconteceu? Ele dividiu o reino, né? Então, das 12 tribos, 2 ficaram com ele e 10 foram para o norte. Na nossa vida também, certamente não falta quem nos aconselhe, né? Quem nos oriente no momento de dificuldade, no momento de dúvida, no momento de fraqueza. Sempre há e sempre haverá alguém para nos dizer alguma coisa, para nos falar uma palavra, né? Para nos dizer alguma coisa uma orientação. E por melhor que seja a intenção, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e com o uso que fazemos das palavras que ouvimos. Aqui, no caso, Davi tinha uma intenção de paz, um sentimento de gratidão a Anon pelo que ele tinha feito por ele durante o seu período de fuga, os primeiros momentos do seu reinado. Mas o filho, então, não soube interpretar a boa intenção de Davi, se deixou levar pelos conselhos e provocou toda essa tragédia, né? Que culminou numa guerra e uma guerra perdida. Então, algo que só trouxe prejuízo para aquele povo. Que na nossa vida nós saibamos decifrar, ouvir tudo e reter o que é bom. Ter cuidado com os conselhos que nos dão, né? Ter cuidado com as palavras que nós ouvimos e fazer bom uso daquilo que nós ouvimos e recebemos. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que Ele tenha falado ao nosso coração na sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que tu nos dá. Te agradecemos, Santo Deus, pelo privilégio de poder ouvir a tua voz. E agora, Santo Deus, te pedimos que nos abençoe e nos guarde, nos dando, Senhor Deus, o discernimento correto, a devida interpretação daquilo, ó Deus, que tu tens a falar ao nosso coração. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa todos nós, dá-nos a tua paz, atende a nossa oração, nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele é a luz
quando Deus vindo ao fim.